Vamos fazer a correção e comentário das atividades, páginas 53 e 58 do nosso livro didático. Começando com a questão número 42, onde pede para calcular o coeficiente angular da reta que passa. Letra A, pela origem do plano cartesiano e pelo ponto A, menos 2 e 8. Então, como essa reta passa pela origem do plano cartesiano, então passa pelo ponto 0 e 0, que é a origem dos eixos. E também passa pelo ponto A, menos 2 e 8. Então, vamos encontrar o coeficiente angular M usando a fórmula y de A menos o y de P dividido por x de A menos x de P. Observe que primeiro eu peguei o y de A. Então, embaixo também eu vou pegar primeiro o x de A. Então, o y de A é 8, menos o y de P. O y de P é 0. Fica 8 menos 0, que é 8. X de A é menos 2. E o x de P é 0. Então, menos 2 menos 0 é menos 2. Então, 8 dividido por menos 2 é igual a menos 4. Então, o coeficiente angular dessa reta é menos 4. Letra B. Passa pelos pontos B e C. Então, qual a equação da reta que passa pelo ponto B? 2 e 3. E C, menos 6 e 11. Nós queremos aqui o coeficiente angular dessa reta. Então, o coeficiente angular M vai ser y de C menos y de B, dividido pelo x de C menos x de B. Observe novamente, é y de C primeiro, x de C primeiro. Então, vamos pegar o y de C, que é 11, menos o y de B, que é 3. Então, 11 menos 3 é igual a 8. O x de C é menos 6. E o x de B, 2. Então, vai ficar menos 6 menos 2, que dá menos 8. Dividindo 8 por menos 8 é igual a menos 1. Então, M é igual a menos 1. Esse é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto B e C. Questão 43. Sabendo que a reta passa pelos pontos A, 2 e 3, e B, x, x mais 2, e tem coeficiente angular M menos 1. Calcule o valor de x. Então, aqui nós queremos encontrar o valor de x, que é o valor do x de B e x mais 2, que é o y de B. Então, encontrarmos o valor de x é o objetivo da questão. Então, como foi dado 2 pontos e o coeficiente angular, devemos usar a fórmula M, y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, vamos usar a fórmula do coeficiente angular. Substituindo aqui o M por menos 1, o y de B pelo valor x mais 2 e o y de A por 3, vai ficar x mais 2 menos 3, dividido pelo x de B, que é x, e o x de A, que é 2, vai ficar x menos 2, igual ao coeficiente angular M, que é menos 1. Então, só foi invertido. O menos 1 ficou no segundo membro, por questão de organização da forma. Então, como aqui nós temos uma igualdade de fração, é só multiplicar cruzado. Então, debaixo do menos 1 aí que tem 1 invisível. Então, x mais 2 menos 3 vai multiplicar por 1, fica x mais 2 menos 3. O x menos 2, que está no denominador, multiplica pelo menos 1. Vai ficar menos 1 que multiplica x menos 2. Então, fazendo as devidas ações, no primeiro membro tem x mais 2 menos 3, vamos ficar apenas com x menos 1. Por 2 menos 3 é igual a menos 1. No segundo membro, para tirar o parênteses, o menos 1 multiplica pelo x, dá menos x.
E o menos 1 multiplicado pelo menos 2, menos e menos dá mais. Então, 1 vezes 2 é 2. Organizando essa equação, passa o x negativo para o primeiro membro, vai ficar x mais x. E o menos 1 passa para o segundo membro, vai ficar 2 mais 1. Fazendo a soma, fica 2x igual a 3. Passa o 2 dividindo 3, então temos que x é 3 sobre 2. Portanto, o valor de x é 3 meios, 3 sobre 2. Então, o objetivo era descobrir o valor de x. Então, o valor de x é 3 sobre 2. Questão 49. Escreva a equação reduzida da reta em cada item. Temos na letra A, o ponto da reta é 2 e 2. Nós temos esse ponto localizado na reta, no plano cartesiano. Temos ainda o ângulo de inclinação da reta, que é o coeficiente angular, vai ser encontrado através desse ângulo de inclinação, pois o M é tangente do ângulo de inclinação. Então, tangente de 135 graus é igual ao valor oposto à tangente de 45 graus, que a tangente de 45 graus é igual a 1. Então, de 135 graus é igual a menos 1. É o valor mudando apenas o sinal. Então, o M é igual a menos 1. Então, nós já temos um ponto e o coeficiente angular dessa reta, que é menos 1. Usando a fórmula fundamental, é y menos y0, que é o y do ponto, igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos o x0, que é o x do ponto. Temos, então, na fórmula vamos ter y menos 2, que é o y0, do ponto P, igual a menos 1, que é o m, que vai multiplicar x menos o x0, que no caso aqui é o 2 do ponto P. Então, fazendo a devida multiplicação para tirar o parênteses, no primeiro membro continua y menos 2, igual menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Então, como queremos a equação reduzida, eu vou deixar o y sozinho no primeiro membro e passar o menos 2 para o segundo membro. Então, fica y igual menos x mais 2 mais o 2 do primeiro membro. Y vai ficar, então, igual menos x, 2 mais 2, 4. Logo, a equação reduzida da reta é y igual a menos x mais 4. Letra B. No gráfico, observe que temos dois pontos. Temos o ponto A, 1 e 6, e o ponto B, menos 3 e 2. Então, vamos calcular M pela fórmula. M, y de A menos y de B, dividido por x de A menos x de B. Então, y de A é 6 e o y de B é 2. Então, 6 menos 2, 4. X de A é 1 menos x de B, que é menos 3. Então, vai ficar menos e menos, vai ficar mais 3. Então, 1 mais 3, 4. Então, 4 dividido por 4 é igual a 1. Então, M, coeficiente angular é 1. Então, nós já temos o coeficiente angular e dois pontos. Para equacionar a reta, a gente vai precisar apenas de um ponto. Então, podemos escolher ou o ponto A ou o ponto B. Vou escolher trabalhar o ponto A, que é 1 e 6. Então, eu vou usar na forma y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, o y0 vou substituir pelo y do ponto A. E o x0 vou substituir pelo x do ponto A. Então, vai ficar assim. Y menos 6 igual a 1, que é o m, que multiplica x menos 1. Então, fazendo a multiplicação, vai ficar y menos 6 é igual a 1 vezes x é x e 1 vezes menos 1 é menos 1. Isolando o y, fica y igual a x menos 1, passa o menos 6 para o segundo membro, fica mais 6. Então, y é igual a x mais 5, pois 6 menos 1 é 5. Essa é a equação reduzida dessa reta. Letra C. A reta passa pela origem dos eixos. Então, se passa pela origem dos eixos, como podemos observar no gráfico, passa pelo ponto P00.
e tem ângulo de inclinação de 120 graus, conforme podemos ver no gráfico. Então, M vai ser a tangente de 120 graus. Que nós podemos descobrir que M vai ser o oposto da tangente de 60 graus, que é o suplemento de 120. E a tangente de 60 graus é raiz de 3, então nós vamos ter menos raiz de 3. Substituindo na equação fundamental, vamos ter y menos o y0 do ponto, que é 0, igual a m, que é menos raiz de 3, que multiplica x menos x0, que é o valor do x do p, que é 0. Então, y menos 0 é y, menos raiz de 3 vezes x dá menos raiz de 3x. Multiplicando por 0, dá 0. Logo, a equação reduzida da reta é y igual a menos raiz de 3x. Questão 50. Qual a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A, 5 e 7, e tem coeficiente angular m igual a 2? E também vamos usar a forma, a relação fundamental, que é y menos y do ponto igual a m, que multiplica x menos x do ponto. Então, vai ficar y menos 7 igual a 2, que multiplica x menos 5. Então, y menos 7 é igual a 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 5, menos 10. Y é igual a 2x menos 10, e o menos 7 passou para o segundo membro, mais 7. Lembre de trocar o sinal dos números que muda de menos para mais e de mais para menos. Troca o sinal. Então, reduzindo essa equação, fica y igual a 2x menos 3, pois menos 10 mais 7 subtrai e conserva o sinal do maior em módulo, que é o 10. Então, fica menos 3. Essa é a equação reduzida dessa reta. B. Passa pelo ponto B, menos 2 e 0, e tem coeficiente angular m igual a menos 4. Substituindo na equação fundamental, temos y menos 0 igual a menos 4, que é o m, que multiplica x menos o x0. Só que x0 é menos 2, vai ficar menos e menos. Menos e menos, vamos fazer o jogo de sinal, fica x mais 2. Então, y é menos 4 vezes x, dá menos 4x, menos 4 vezes 2, menos por mais dá menos, então fica menos 8. Logo, a equação reduzida da reta é y igual a menos 4x menos 8. Temos a equação que passa pelo ponto C, 12 e 4, e é paralela ao eixo das ordenadas. Então, se nós temos uma reta paralela ao eixo das ordenadas, essa reta, ela está uma reta vertical, que é o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Então, nós temos uma reta vertical paralela ao eixo das ordenadas. Então, o ângulo de inclinação é 90 graus, mas não existe tangente de 90 graus. Então, a equação de uma reta vertical tem o formato x igual a x0, ou seja, x é igual ao x do ponto dado na questão. Então, qual é o x do ponto C? X do ponto C é 12. Então, nossa equação vai ficar x igual a 12. Essa é a equação da reta paralela ao eixo das ordenadas, que tem x igual a 12. Letra D. A reta passa pelos pontos D, 0 e 6, e E, menos 3 e menos 9. Então, aqui nós temos dois pontos e não temos o coeficiente angular. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. O coeficiente angular m vai ser y de E menos y de D, dividido por x de E menos x de D. Então, vai ficar menos 9 menos o 6, menos 3 menos 0. Somando menos 9 menos 6 dá menos 15. E menos 3 menos 0 é menos 3. Que não é jogo de sinal, é soma e conserva o sinal. Então, menos 15 dividido por menos 3 dá 5. Agora é jogo de sinal, menos e menos, mais. Então, dá 5 positivo na divisão. Então, para equacionar, vamos usar a relação fundamental,
y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. O y0 eu vou escolher o ponto D, mas pode ser o ponto E. Escolha um ponto e substitua. Y menos y0. O y0 é 6, que é do ponto D. Igual a 5, que é o m, x menos x0. X do ponto D é 0. Então, vai ficar y menos 6 igual a 5 vezes x dá 5x, 5 vezes 0 é 0. Então, y vai ficar igual a 5x mais 6, pois o menos 6 passa para o segundo membro, trocando o sinal. Então, a equação é y igual a 5x mais 6, na forma reduzida. Questão 52. Considere a reta R indicada a seguir. Qual é o coeficiente angular da reta R? Então, observando no gráfico, página 58, nós temos os pontos. A, vou chamar o ponto mais abaixo do ponto A, que é 1 e 6. Vou chamar o outro ponto B, 2 e 12. E com esses dois pontos, podemos achar o valor do coeficiente angular, fazendo y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Substituindo o y de B, que é 12, e o x de A, que é 6, vai ficar 12 menos 6 é 6. E o x de B menos x de A vai ficar 2 menos 1, que é 1. Então, 6 dividido por 1 é 6. Esse é o coeficiente angular da reta R. B. Escreva a equação da reta. Então, para escrever a equação da reta, eu vou escolher um dos pontos e substituir na fórmula da equação fundamental. Então, eu vou escolher o ponto A, 1 e 6. Então, y menos y0, então, y menos 6 igual a m, que é 6, está na letra A, igual a x menos x0, que é 1, é do ponto A. Então, y menos 6 igual a 6 vezes x dá 6x, 6 vezes menos 1 dá menos 6. Só reorganizando, y é igual a 6x menos 6, mais o 6 do primeiro membro, que está negativo, passou positivo. Então, observe que ficou menos 6 mais 6, que se anulam. Então, y é igual a 6x. Essa é a equação da reta. Temos a letra C ainda da questão 52. Dados os pontos A, que tem x3 e um y desconhecido chamado y1, e B tem x menos 2 e o y de B, que é chamado de y2, também desconhecido. Só que esses pontos pertencem à reta R. Então, vamos determinar os valores de y1 e y2. Então, se nós temos já a equação da reta, que está na letra B, vamos utilizar essa equação e substituir nessa equação as coordenadas dos pontos A e B. Então, para o ponto A, nós temos x3, então eu vou colocar 3 no lugar do x. E no lugar do y, eu vou usar o y1. Então, o y1 é igual a 6, que é o valor do coeficiente angular, 6, que está na equação, vezes o x, que é 3. Então, 6 vezes 3, 18. Esse é o valor do y1 do ponto A. Para o ponto B, nós temos que o x é menos 2 e descobrir o y2. Então, substituindo na mesma equação, que esses pontos pertencem a essa reta. Então, y2 vai ser igual a 6 vezes o valor de x. O x do ponto B é menos 2. Então, 6 vezes menos 2, isso é igual a menos 12. Então, temos que o y1 é 18 e o y2 é menos 12. Vamos à última questão, a 53, que é a questão do Enem, que diz o seguinte. O bairro de uma cidade foi planejada em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante
e as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros. Então, nós temos o gráfico mostrando uma reta. Continua o texto. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. No ponto P, de coordenadas menos 5 e 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Cada unidade no plano cartesiano equivale a quilômetro, a 1 km. Então, a distância vai ser calculada aqui em quilômetros. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação no ponto, aí temos as alternativas. Ponto A, na alternativa A, menos 5 e 5. Ponto B, na alternativa B, menos 3 e 1. Ponto C, na alternativa C, menos 2 e 1. Ponto D, na alternativa D, 0 e 4. E ponto E, na alternativa E, 2 e 6. Esses são os pontos possíveis das alternativas. Então, o que a gente vai fazer? Como a questão deu uma equação da reta e disse que vai ser construído uma estação do metrô nessa reta, nessa linha que foi colocada aí, que é a reta, de equação y, x mais 4, então esses pontos devem pertencer a essa reta. Então, para sabermos se um ponto pertence à reta, é só substituir o x e o y do ponto na equação da reta. Então, vamos fazer isso para cada ponto. Para o ponto A, vamos colocar o 5 no lugar do y, vai ficar 5 igual. O menos 1 no lugar do x, vai ficar menos 1 mais o 4. Então, tem que dar uma igualdade verdadeira. Observa que 5 igual a menos 1 mais 4? Não dá igual, porque fica 5 e do outro lado só fica 3. Então, esse ponto não pertence à reta, então está excluído. Ponto B, o y é 1 e o x é menos 3. Então, vai ficar 1 igual a menos 3 mais 4. Mais 4, porque é o 4 da equação. Vamos substituir o x e o y. Então, o 1 menos 3 mais 4 dá verdadeiro? Sim. 1, 4 menos 3 é 1. Então, o ponto B pertence à reta. Então, esse aqui nós vamos prestar atenção, guardar esse ponto. Ponto C, menos 2 e 1. Então, 1 é o y, então 1 é igual. Menos 2 mais 4 vai dar igual a 1? Não. Dá 1 e o outro dá 2. Então, esse ponto C não pertence à reta. D, 0 e 4. Então, o y é 4, x é 0. Então, 4 é igual a 0 mais 4? Sim, é verdadeiro. Então, o ponto D pertence à reta. E, 2 e 6. Vou colocar 6 no y e o 2 no x. Então, vai ficar 6 igual a 2 mais 4, 6. Também o ponto A pertence à reta. Então, nós temos 3 pontos possíveis para colocar essa estação. No ponto B, menos 3 e 1. No ponto D, 0 e 4. E no ponto E, 2 e 6. Onde a distância desse ponto ao hospital, que é o ponto P, de coordenadas menos 5 e 5, deve ser menor que 5 km, como diz o texto, como diz o enunciado. Então, o que é que nós devemos, então, recorrer? A distância entre pontos. Então, devemos calcular a distância entre B e P, a distância entre D e P, a distância entre o ponto E e P, e verificar qual dessa distância vai ser menor que 5 km. Continuamos aqui, então, calculando a distância entre os 3 pontos possíveis, que é o B, o D e o E, ao ponto P. Então, relembrando lá a forma de distância, que a distância entre 2 pontos é a raiz quadrada da diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. Então, para o ponto B e o ponto P, vai ficar x de P menos 5, x de B menos 3, vai ficar menos o menos 3. Y de P é 5, y de B é 1, então vai ficar 5 menos 1. Então, fazendo jogo de sinal, vai ficar menos 5
Menos o menos 3 vai ficar mais 3. Então, menos 5 mais 3 dá menos 2. Vai ficar menos 2 ao quadrado. Segundo parênteses, 5 menos 1, 4. Vai ficar 4 ao quadrado. Então, raiz quadrada, 2 ao quadrado é 4. E 4 ao quadrado, 16. Então, 4 mais 16 dá 20. Onde a raiz quadrada de 20 é menor que 5. Tá? Pois a raiz quadrada de 25 é 5. E 20 é menor que 25. Então, a raiz quadrada de 20 é menor que 5. Então, a distância entre o ponto B e a estação, ponto P e a estação localizada no ponto B, satisfaz a condição do problema. Então, o ponto B ao ponto P tem a distância menor que 5. Então, a resposta, letra B.